turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade com as nossas atividades, tá? Com um conteúdo novo, tá? Mas vocês perceberam que hoje nós estamos no nosso ambiente escolar, né? Um pouco diferente das nossas últimas aulas, tá? Eu tô usando máscara, mas agora eu vou retirar para facilitar a nossa comunicação, tá bom? Pronto, vamos falar um pouco sobre gráficos e tabelas, né? Dentro da nossa aula de produção textual, nós vamos aprender um pouco como interpretar esses tipos de textos diferenciados, né? Eu falei para vocês nas nossas últimas aulas e sempre tenho trazido mais um pouco desses detalhes sobre o texto verbal e o texto não verbal, né? E eu falo sempre da importância do texto não verbal, porque vocês às vezes confundem os aspectos visuais, né, os recursos que nós utilizamos visualmente, como se não fossem um texto, né? Mas aí eu vou trazer para vocês os gráficos e as tabelas e trazer um pouco dessa importância como texto, né? Como um texto que também vai trazer uma informação para vocês, tá? O texto não verbal, ele consiste na mescla, né, de imagens, de símbolos, de números, tá? E tudo isso vai estar inserido juntamente com o propósito de trazer uma informação. Não é diferente nos gráficos e nas tabelas. Eles também são um tipo de texto, possuem esses recursos, né, esses aspectos do texto não verbal e que da mesma forma do texto verbal, ele também vai trazer uma informação, só que de uma forma diferenciada, com aspectos diferenciados, né, que precisam de uma atenção maior na hora de interpretarmos esse tipo de texto. Tá? E para isso eu coloquei alguns tópicos aqui que são essenciais para que vocês observem e consigam interpretar esses gráficos, tá? Primeiro eu coloquei um roteiro aqui para vocês de forma de interpretar os gráficos, né? São aqueles textos que tem colunas, pode ser em formato de pizza, tem uma diversidade de formas que os gráficos podem ser apresentados e vocês vão ver isso muito ao longo do livro de vocês de produção textual. Nós vamos trabalhar muito a interpretação dos gráficos, depois das tabelas e ver como nós podemos melhorar a assimilação dessas informações, tá? Primeiro é descrever. Como assim descrever? Você vai olhar para o gráfico e tentar descrever o que você tem visto mesmo, né? A chamada, né, sobre o que vai estar tratando esse gráfico, tá certo? Analisar. Quando eu falo de analisar, não é apenas observar, não é observar o texto. Analisar é você saber do que se trata, esses números que estão descritos estão se referindo a quê, tá certo? Interpretar, né? Interpretar é diferente de analisar, porque quando você analisa, você apenas vai estar identificando um pouco de cada uma dessas informações. E interpretar é você coletar essas informações, juntar e compreender de uma forma diferenciada, tá? É saber a informação em si, tá? Fundamentar é identificar no texto o que você interpretou. Tá, eu analisei o gráfico, descrevi o que eu encontrei nele, analisei, né, para saber do que se trata, descobri do que se trata. Vou interpretar, vou saber qual é a informação que esses aspectos vão estar trazendo para mim. E vou fundamentar. Como que eu vou fundamentar? Eu vou identificar no próprio gráfico aquilo que eu assimilei dele, tá? E revelar é quando eu vou documentar, eu vou descrever, vou colocar a mão, escrever no papel, ou as respostas, né, do que vai estar sendo pedido. Então eu vou estar revelando aquilo que eu interpretei e fundamentei ao longo da minha observação, tá bom? Esses aspectos aqui, né, a chamada, fonte, título e números, são aspectos essenciais nos gráficos e tabelas, tá? Nas próximas aulas eu vou tentar mostrar para vocês a diferença entre o gráfico e a tabela, os tipos de gráficos, os tipos de tabela, mas de início eu vou trazer para vocês alguns aspectos que são os essenciais para esses tipos de texto e como nós vamos interpretá-los, tá? Os números que vão estar descrevendo um pouco dessa informação, né? O título é a que está se referindo esse texto, a fonte, de onde veio esses aspectos, de onde veio as informações, né? Porque eu não posso apenas colocar as informações, colocar os dados e não dizer de onde veio, tá? É importantíssimo isso aqui. E a chamada, né? Que é aquela relação entre os números, os dados onde vão estar sendo descritos essas informações, tá?
para finalizar, eu quero falar para vocês um pouco sobre o infográfico, tá? As tabelas e a relação dos gráficos e das tabelas dentro das questões do Enem, tá? Os infográficos, como vocês já devem ter estudado também nas séries anteriores, é um tipo de texto em que vai mesclar o texto verbal com o texto não verbal também, tá? O infográfico, ele consiste em trazer informações dentro de uma ordem. Essas informações vão estar apresentadas juntamente com uma imagem, né? Essa relação de uma imagem com um pequeno texto para fazer essa relação, né, de intertextualidade, né, de mescla, né, linguagem mista mesmo, como eu tenho falado para vocês, né, é a mescla do texto verbal com o texto não verbal, tá? Vai estar muito relacionada com os infográficos, tá? Essas tabelas também que eu vou trazer para vocês na próxima aula e questões do Enem. Por que eu coloquei esse tópico aqui? Porque os gráficos e as tabelas são uma das maiores partes, né, que são inseridas dentro das questões do Enem, né? Vocês vão encontrar uma diversidade de questões de interpretação de texto, mas que vão possuir bastante gráficos e tabelas, tá certo? Bom, e para a nossa aula de hoje, eu vou deixar da página 3 à página 11 do nosso livro de atividades, tá certo? Dentro dessas páginas vai ter uma proposta de produção de texto, tá? Observem bem todas essas páginas, resolvam as questões de interpretação de texto, que ao final da última página vocês vão encontrar uma proposta em que vocês vão produzir um gráfico a partir das informações que vão estar descritas nessa página, tá? Realizem as atividades e até a próxima aula.